orar, então. Querido e amado Pai que estás no céu, te agradecemos, Senhor, pela vida e pela saúde que o Senhor tem nos dado. Que essa aula hoje possa ser uma aula muito produtiva, com muita aprendizagem. Que a gente saia daqui sem dúvidas e cheio, Pai, do teu amor e da tua paz e misericórdia. Fique conosco durante essa aula, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Prof. Simone, seja muito bem-vinda. A aula é contigo e se precisar de alguma coisa eu vou estar aqui juntinho, tá bom? Muito obrigada. Tá bom, Prof. Dai, obrigada. Se você quiser fazer o print da aula agora, fica à vontade, porque depois se cair, daí a gente já fez. Muito bem, pessoal. Meu nome é Simone, professora Simone. Eu dou aula ali no CAF do centro, né? Agora é só CAF. E eu dou aula de 6º a 9º ano. Então, daqui 2 anos, nos veremos no 6º ano. E hoje nós vamos fazer uma aula sobre ecossistema, sobre o que é biótico e o que é abiótico, né? Nós vamos começar a falar disso. Primeiro a gente vai entender o conceito de ecossistema. Alguém sabe dizer o que é ecossistema? Quem poderia dizer? Cadê? Alguém levanta a mão aí? Alguém sabe dizer o que é ecossistema? Se não, vamos aprender então. O ecossistema é um nome dado ao conjunto de comunidades que vivem numa mesma região, interagindo de forma harmônica. Por exemplo, aí a gente pergunta, né, o que é comunidade? São várias populações. Professora, tá ficando difícil. O que é população? População são seres da mesma espécie. E comunidade são várias populações, ou seja, são pessoas, são animais, vivendo naquela região de forma harmônica. Então, ecossistema é essa relação que existe entre os seres vivos e os elementos inorgânicos, ou seja, aquilo que não tem vida. Vamos esclarecer um pouquinho mais. Por exemplo, o que é algo biótico, né? Tem esse termo no livro. O que é biótico? Biótico é tudo aquilo que tem vida, tá? Então, tudo que tem vida, que nasce, cresce, reproduz e morre, a isso nós chamamos de bióticos. E os abióticos? Abiótico é tudo aquilo que não tem vida. Então, pensa aí na tua cabecinha. Me fala uma coisa abiótica. Pode falar. Muro, casa. Pode ser. A casa é feita do muro, é feito do quê? É feito de areia. Areia. Areia é abiótico, não tem vida, não nasce, não cresce, não reproduz e morre. Ela simplesmente existe na natureza. O que mais? A água, a luz do sol. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que são bióticas e outras que são abióticas. Aí vocês vão me dizer, tá? Eu vou mostrar e você vai dizer se é biótico ou se é abiótico. Então, biótico a gente sabe que é tudo aquilo que tem vida. Nasce, cresce, reproduz e morre. E os abióticos é o que não tem vida. Não vai nascer, não vai crescer e não vai morrer. Simplesmente já existe na natureza, tá bom? Vou mostrar agora para vocês. Vou colocar um fundo branco aqui para vocês enxergarem. É biótico ou é abiótico? Abiótico. Abiótico. Sabe o que é isso? Abiótico. Quem sabe? Isso é uma rocha, é um quartzo. É uma rocha. Quartzo. É ametista. Isso. É Esse quartzo roxo. Olha a outra coisa. Isso é uma pedra. Biótico? Abiótico. Abiótico, muito bem. Vou mostrar outra coisa. Biótico. Isso. Biótico. Isso. Biótico. Então, é uma planta, né? É um ser vivo. Então, é biótico. Nasce, cresce, reproduz e morre. Muito bem.
Ficou fácil de entender agora, né? O que é vivo e o que não é vivo. Mas as coisas que são vivas necessitam daquilo que não é vivo. Por exemplo, você é um ser biótico ou é um elemento abiótico? Biótico. Isso, você é biótico, mas você precisa muito de elementos que não são vivos. Por exemplo, a luz do sol. A água, muito bem, a água. Que mais? Que a gente não vive? O oxigênio, né? Então, o ecossistema é essa relação que nós, seres vivos, temos com tudo que nos cerca, inclusive com os elementos abióticos. Muito bem. Nessa relação que nós temos, agora eu vou compartilhar a aulinha com vocês, vou colocar aí um PowerPoint para vocês olharem, que eu vou mostrar algumas imagens. Estão vendo? Sim. Sim? Eu vou colocar na tela cheia, que daí fica melhor. Melhorou? Sim. Sim? Legal. Então, nessa relação que nós temos, né, com o ambiente que nos cerca, a gente chama isso de ecossistema, e existem relações que nós fazemos com o ambiente. Aqui eu mostrei para vocês uma imagem de um coral. No coral, vivem várias espécies. Então, a gente consegue enxergar aqui algumas anêmonas, vários peixes convivendo aqui. Aqui tem também uma água viva. Então, no coral, é um ecossistema aquático, né? Temos os ecossistemas terrestres também. Então, nesses ecossistemas, esses animais, esses seres, eles precisam se alimentar. E esses seres, eles recebem, então, classificações. Então, aquele ser que produz o seu próprio alimento através da luz do sol, ele é chamado de produtor. Então, ele se autossustenta através da luz do sol. Ele produz o seu alimento através da fotossíntese. Então, a plantinha recebe a luz do sol, produz o seu próprio alimento e, além disso, ela vai servir de alimento para outros seres. Então, aos seres, porque a planta a gente considera um ser vivo, a esse ser vivo que produz o seu próprio alimento é chamado, então, de produtor, ok? Aí existem seres que vão se alimentar exclusivamente de plantas, são os chamados herbívoros. Então, são os bichinhos que só comem plantas, né? Existem pessoas também que, por opção, por escolha, acabam se alimentando somente de frutas, verduras e legumes, né? São chamados vegetarianos. Então, a plantinha é o produtor. Faz a sua produção de alimento através da luz do sol, e ela também é chamada de autótrofa, tá? Ela produz o seu próprio alimento, ela é autossuficiente. Muito bem. Aí, os herbívoros são aqueles que comem somente os produtores. Então, aqui tem, simbolizando para vocês, uma vaquinha que se alimenta do produtor, ok? Então, a vaquinha, ela vai ser chamada de consumidora primária. Poderíamos ter aqui, por exemplo, um grilo, que se alimenta do vegetal. Então, todos os herbívoros entram aqui, tá? Como consumidor primário. Aí, o homem cria a vaquinha, né? Cria o boi também, usa o leite e aí também se alimenta da carne. O homem, então, ele passa a ser um consumidor secundário. E aí entram outros consumidores, né? Consumidor terciário, quaternário, dependendo da posição que o animal ocupa ali. E lá no final dessa cadeia alimentar, nós encontramos os decompositores. Quem são esses decompositores? Os fungos e as bactérias. Então, quando um animal morre lá na natureza, que não tem ninguém para enterrar esse animal, ele vai ficar exposto ali, os vermes, os fungos e as bactérias vão limpar, vão fazer a decomposição, e daí depois de um tempo que se você volta lá na floresta, não existe mais aquele
aquele animal morto ali, porque a própria natureza se limpou. A gente diz que a natureza ela é autolimpante, tá bom? Então, é essa cadeia alimentar que é necessária na natureza. Os animais, eles não matam além do que eles precisam para se alimentar. Então, existe um equilíbrio nessa cadeia alimentar. Então, eu mostro aqui para vocês uma outra imagem, mostrando de novo o produtor, que são as plantinhas, que são os autótrofos, e aí os consumidores. Então, o consumidor primário, que é um herbívoro, e aí todos esses animais que precisam se alimentar ou de plantas ou de outros animais, eles são chamados de heterótrofos, não produzem o seu próprio alimento. Então, autótrofo são todas as plantinhas que produzem o seu próprio alimento através da luz do sol, da produção de fotossíntese, e os outros que se alimentam das plantas são chamados de consumidores. E aí podem ser primários, secundários, terciários, e lá no final, então, os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Esses fungos e bactérias, os fungos e bactérias, eles são bons para nós, seres humanos. Eles podem tanto ser benéficos, mas alguns também causam prejuízo. Quando esses fungos causam prejuízo, a gente vai ver daqui a pouquinho que tipo de prejuízo que eles causam, eles são chamados de fungos imperfeitos. Então, os fungos, existem alguns fungos que a gente consegue ver sem microscópio e outros que a gente só consegue enxergar pelo microscópio. Então, esses fungos do bem, vamos chamar assim, são fungos que servem para produzir iogurtes, pães, queijos. Aqui tem um queijo gorgonzola, né? Isso verdinho nele são fungos, né? Então, queijos. Aqui, Yakult, né? São os leites fermentados. E também os fermentos utilizados para a produção de pão. Então, pode ser que hoje, aí no seu dia, você tenha ingerido algum tipo de fungo, né? Que é utilizado na alimentação. Então, para a produção de vários outros produtos, faz a utilização, então, dos fungos. O fungo, existe fungo também utilizado para a produção de álcool. O álcool que utiliza lá no carro, né, o etanol, é feito a fermentação natural. E é interessante que esses fungos também, existem alguns micro-organismos que eles não utilizam oxigênio para produzir energia. Então, nós, seres humanos, as plantinhas, nós utilizamos o oxigênio para a produção da nossa energia. Então, dentro da sua célula, tem uma partezinha chamada mitocôndria. Lá na mitocôndria ocorre uma reação química. Quando junta o açúcar e o oxigênio, eles fazem uma explosão e liberam energia para a sua célula. Agora, então, nós precisamos do oxigênio para viver. Alguns micro-organismos, então, eles não utilizam, eles fazem fermentação, que é o caso, então, de alguns fungos. Muito bem. Então, aqui eu mostro para vocês a imagem de alguns alimentos que, por perderem já o seu tempo de validade, eles começam a juntar fungos. Quem na casa aí já viu algum alimento que ficou guardado e juntou fungo assim? Ficou preto? Quem já viu? Já, né? Então, isso aqui é fungo, ó. E existe um homem que ele descobriu um fungo que se transformou num antibiótico muito bom, que o fungo que ele descobriu é penicillium. E o nome dele era Alexander Fleming. Um dia ele estava lá no laboratório dele fazendo um experimento, tinha ali uma placa de Petri, que é onde ele fazia os experimentos, e por acaso caiu um fungo contaminando ali o experimento dele, e ele percebeu que esse fungo que caiu ali não deixou as bactérias aumentarem, inibiu o crescimento da bactéria, e com isso foi descoberto um antibiótico muito utilizado até hoje, que é a penicilina. Então, isso que vocês estão vendo aqui, ó, quando a gente voltar para a escola, eu vou convidar vocês para irem no laboratório para verem um fungo lá no microscópio, tá bom? Então, ó, esses fungos aqui, eles decompõem matéria morta, são os decompositores. Então, se você, por exemplo, pegar um morango, deixar ele guardadinho, depois de um tempo, ele já não vai existir mais. Os fungos comem todo aquele resto de morango para limpar a natureza. Então, eu falei para vocês que existem fungos que são ruins, são chamados os fungos imperfeitos.
Então, esses fungos podem parasitar o corpo do homem, de animais também. Aí eu coloquei um fungo, mostrando aqui um fungo na pele, o fungo na língua e também nas unhas. Então, é preciso bastante higiene, porque esses micro-organismos, eles estão espalhados no ar. E uma boa higiene do corpo ajuda a resolver. Muitas vezes você vai à praia ou vai à piscina e acaba se contaminando ali a pele, aí tem que ir no médico tomar um remedinho para matar aquele fungo. Muito bem. Outra coisa que esse capítulo fala para vocês no livro é sobre as relações. Gente, é muito legal porque existem vários tipos de relações. A nossa aula vai terminar em 5 minutos, tá, prof? Eu acho que eu consigo fechar. Então, existem relações, o livro traz duas para vocês. A sociedade, né, e a cooperação. Então, o que é a sociedade? É onde as pessoas colaboram umas para os bens das outras. Eu coloquei 2 imagens para vocês aqui, de seres humanos e outro exemplo das abelhas, ok? Elas, então, as abelhas trabalham para que a colmeia ali, todas estejam bem. E na sociedade também, nós seres humanos trabalhamos para que a nossa família esteja bem, nós agimos para que a sociedade esteja bem, dentro de leis e normas, então nós agimos dentro dessas leis para que tudo fique em equilíbrio, para que tudo fique bem. Então, existem relações harmônicas, nós dizemos que essas relações são harmônicas, existem vários tipos de relações dentro de relações harmônicas. Eu coloquei aqui 2 imagens para vocês, uma é de uma formiguinha chamada formiga pote de mel. Essa formiga, ela se alimenta e o abdômen dela fica cheio de seiva açucarada. E quando falta comida para a colônia, ela regurgita esse mel e as outras formiguinhas podem se alimentar. Então, a vida dela, ela vai passar fazendo isso, né? Aí tem uma outra imagem para vocês da formiguinha pote de mel. Outro tipo de relação que vocês vão aprender também é uma relação onde ali o peixe piloto, né, ele acompanha o tubarão para se alimentar do resto de alimento que cai da boca do tubarão. Outro tipo de relação harmônica. O peixe palhaço que vive lá nas anêmonas, né? As anêmonas, elas são urticantes, elas queimam a pele. Só que o peixe palhaço desenvolveu uma proteção e ele vive tranquilo ali na anêmona, porque outros peixes não chegam ali perto, porque eles se queimariam. Então, ele busca moradia ali nas anêmonas, um tipo de relação harmônica, então. E aí a gente vê o outro tipo de relação. Então, a gente viu relações boas, que são as relações harmônicas, e existem na natureza também relações desarmônicas. Algumas são necessárias, por exemplo, para o alimento. Então, o livro traz para vocês 2 tipos de relação desarmônica. Então, relação desarmônica é onde nessa relação alguém vai sair prejudicado. Então, a gente vê aí uma águia caçando peixe. Então, no predatismo é onde um animal vai caçar o outro para se alimentar. A isso se chama de predatismo, tá bom? O outro tipo de relação desarmônica é o parasitismo. Eu coloquei aí um pernilongo. O que faz? Esse aí, inclusive, é o da dengue, né? O que ele faz? Ele suga o sangue da pessoa. Então, ele é um parasita. Na relação desarmônica, alguém vai se dar mal. Nesse caso aí, é o ser humano que está sendo picado. Existe também outro animal, o carrapato, né? O carrapato, ele vai ali, pica o boi, fica ali sugando sangue até estar satisfeito. E daí ele vai para outro lugar. Existe, então, esse parasitismo que é do lado de fora do corpo da pessoa e também os parasitas internos, que são os vermes, ok? Prof, a gente tem 1 minutinho para terminar. E tem o piolho também, outro tipo de parasita, né, que prejudica o homem. E aí os parasitas internos, tá bom? Vou parar aqui, prof, a transmissão do PowerPoint. Aqui, pelas minhas contas, a gente tem aqui uns 8 minutos para dar os 30. Fica bem tranquilo. Então tá, mas vai cair, né? Vai terminar a conexão. Eu só tenho uma pergunta. Fazer uma caixinha de surpresa, né? Olha só. Então, a prof. Simone veio aqui passar um pouquinho do conteúdo que a gente vai entrar para que vocês já ficassem bem por dentro do assunto, né? Eu sei que foi uma aula bem legal, porque eu vi que eles ficaram bem
observando ali, sem ficar rabiscando tela, que às vezes acontece isso, né? E, Prof. Simone, a gente só tem a te agradecer por essa aula, a tua disposição, e a gente vai depois querer aquela aula lá no microscópio. Sim ou não? Vocês não querem? Ai, com certeza. Eu quero. Quem quer, certeza. faz aí um joinha, põe aí na tela que vai querer ver no Olha, eu vou querer se não envolver nenhum inseto. Se envolver um inseto, eu vou chegar no laboratório com um crucifixo na mão. Fica bem tranquilo. Gente, mas tem muita coisa para falar, é um assunto muito gostoso, prof. Sim. Eu dei uma pincelada para não ficar muito longa a aula, porque eu falo mais que o Homem da Cobra. Mas aí depois a prof entra, né, um pouquinho mais detalhado com eles. Mas essas relações harmônicas, elas acontecem o tempo todo na natureza, mas quando a gente não interfere na natureza, é de forma equilibrada. Nenhum animal mata mais do que orgânico, ou biótico ou abiótico? Biótico. Isso aqui é um escorpião. Mas ele tá no vidro, ele não anda? Ele tá no acrílico, Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Isso aqui. Biótico. Todo mundo já reparou. Esse aqui é uma libélula. Isso aqui. É biótico? Esse é abiótico, é uma rocha, né? Biótico. Ó. É, uma rocha. Eu vou mostrar uma coisa que vocês estão bem acostumados com lá no joguinho, né, do Minecraft, que é a rocha obsidiana. Peraí. Ah, eu jogo muito. Ah, parei de jogar. Muito. Parei de jogar um pouco. Eu também jogava. A obsidiana, ela pode ser preta e ela pode ser preta com branco também. Ó, essa aqui é uma obsidia. Meu Deus, mas precisa de umas 70 para fazer o portal. Uma pergunta. Se a obsidia fosse desse tamanho, vai precisar de umas 70 para fazer o portal. Uma Então, pergunta. pergunte. Então, a obsidiana, se jogar lava e água ao mesmo tempo, pode virar ela? Tipo, igual no Minecraft? Então, né, aí estudo das rochas, porque as rochas, elas são formadas a partir do magma, que estão ali dentro da terra. E aí, quando ela vem para fora, que ela é lava, ela entra em contato com o ar, com a água, ela se solidifica e vira vários tipos de rochas, que não só a obsidiana. Eu vou mostrar uma outra coisa que com certeza você já viu na praia. Olha lá. Onde é que você achou que ela... Mas Eu vou trazer. Ó, isso aqui, como que se chama? Quem sabe? Concha. Estrela do mar. Bolacha do mar. Isso é chamado de bolacha do mar. Olha que lindo! Bolacha do mar. É um animal. Parece que tem uma flor desenhada nela, tá vendo? Olha que lindo. Mas por que ela não se mexe? Porque essa aqui tá morta, né? Mas quando ela está viva, ela tem uns pezinhos aqui embaixo, chamado de pés ambulacrários. Então ela se move com esses milhares de pezinhos que ela tem aqui embaixo. É uma pedra, basicamente é uma pedra ambulante. E aqui, ó, é a boquinha dela. Para ela? Tem 5 plaquinhas ali que ela raspa, ela gruda no solo, ela gruda nas rochas e ela raspa e se alimenta. Se eu encontrar uma dessas, eu vou pisar na hora. Não, se ela tiver morta, você leva lá pro laboratório da escola pra gente estudar. Se ela estiver viva, você joga de... Se ela estiver viva, você joga de novo lá no mar. Eu chuto ela pro mar, não vou jogar, né? Olha ali. Quem que é ali? É o Lourenço, ele tá mostrando uma ali. Olha, o Lourenço também tem. Olha que linda. Aí a Dora quer fazer uma pergunta, prof. Pode falar. Pergunta aí.
Pode Oi. perguntar, Isadora. Deu. Fala de Eu não escutei. entender. Eu não escutei. Ela se alimenta. Ah, Alimenta. ela tem 5 plaquinhas calcáreas dentro daquele espaço ali. Ela libera uma substância, uma enzima, né, do estômago dela. Ela raspa e dissolve aquele alimento e daí ela suga. Ó, tu é inteligente, né? Ó, essa partezinha aqui, ó, se chama lanterna de Aristóteles. É aqui que ela raspa, tá? Muito bem, prof, fica à vontade. Muito obrigada, tá? A gente quer te agradecer aí por ter retornado. Alguns não conseguiram voltar ou desistiram de voltar. A gente quer te agradecer por, né, pelo teu tempo, por dar essa aula maravilhosa, que eu tirei muitas dúvidas que eu tinha, isso foi muito bom, tá? Muito obrigada mesmo pelo teu carinho e tua atenção. E a aula de laboratório, depois a gente vai lá para conhecer. A gente depois vai trabalhar a questão das folhas lá, né? E a gente vai precisar dar aquela aula que eu dei ano passado, eu vou precisar de ajuda de volta, pode ter certeza. Um prazer, prof. Sempre que precisar, as tuas ordens, viu? Fala isso que a gente abusa um pouquinho. Tá? Muito obrigada. Tá bom? Ana Luísa, bem rapidinho, qual é a sua dúvida? Tem que abrir o microfone, meu amor. Abre seu microfone. É que a gente vai ter aula, tipo, de laboratório de ciência, tipo, assim, toda semana? Em toda semana, não, mas a gente, quando conseguir marcar com a Prof. Simone, ou só eu mesma, com a Prof. Simone me ensinando a usar os instrumentos, a gente marca sim, tá? Toda semana não, mas pelo menos uma vez no bimestre ou uma vez no mês a gente consegue, tá bom? Então a gente agora vai orar para agradecer a Deus por mais uma aula, por tudo que Ele tem nos dado. Vamos orar então? Querido e amado Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por ter criado a natureza de maneira tão perfeita. Obrigado pela aula que nós tivemos, que o Senhor possa abençoar a vida da Simone, que ela possa continuar sendo essa filha tua, cheia de amor e sempre disposta a ajudar quem precisa. Fique cada um de nós, nos nossos lares. É isso que nós te pedimos por Jesus. Amém. Meus amores, muito obrigada por tudo. A Prof está morrendo de saudade, tá? E a partir de semana que vem, a gente vai ter aulas com mais frequência. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. E a gente vai ter na semana que vem uma aula especial, assim, com a professora Mariana, dando dicas de matemática pra gente, tá bom? Beijos. Amo vocês. Se cuidem. Prof. Simone, muito obrigada. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.